Casual. Oferecimento Iguatemi Campinas. Tudo em moda, cultura, gastronomia, entretenimento e tecnologia. Galeria Shopping. O shopping que inspira a moda. Olá, que prazer estar com você novamente. Obrigado por me receber em sua casa. Você tem ouvido falar aí, as mídias todas falam muito sobre as questões ambientais. Um país em ebulição, um país que está aí com mil novidades, um país que está mudando gestões políticas, economia, comportamento e tudo isso, e que certamente deixa uma grande interrogação: como será a conduta política deste ministério que certamente irá cuidar da parte ambiental, isso é, do ambiente, das nossas matas, florestas e que tais. E por que não dizer da natureza como um todo? Olha, é um tema realmente instigante, é um tema que me deixa, confesso, bastante intrigado com coisas que eu ouço e coisas que eu vejo. Coisas que podem, coisas que não podem, o que deve, o que não deve. Porque cada dia você ouve falar numa tragédia. Vide agora a última, Brumadinho, antes aquela outra, Mariana, enfim. É muita coisa. E isso tudo tem que ter, naturalmente, uma explicação jurídica. Que legislação rege tudo isso? Como rege? Por quê? Nós convidamos a advogada Renata Franco, que é especialista. Se eu for ler para vocês o currículo dela, eu fico o programa inteiro aqui. Tal é o grau. Mas só para dizer uma das coisas que ela tem, que eu acho isso muito bom, ela teve aí uma tese sobre reflexão sobre a efetividade da proteção ambiental no Brasil. Uma análise sociológica e jurídica sobre a lei de crimes ambientais. Tese de doutorado de Renata Franco. Procede. Tudo bom? Procede, né? Procede, correto. Tudo bem, Renata? Tudo jóia. Então tá bom. Então vocês podem ver que nós estamos em mãos de uma pessoa que conhece. Renata, primeiro, muito obrigado por ter vindo. Prazer é meu. Deve ser uma espinhosa profissão, né? Lidar com isso num país que tem mandos e desmandos, né? É um desafio, né? Eu acho que um dos maiores desafios, apesar das pessoas acharem que não existe tantas normas ambientais e por isso que acabam tendo os acidentes, pelo contrário, norma ambiental existe muito. E às vezes é por isso até que a gente acaba tendo, os problemas acabam acontecendo, porque quando você tem muita norma e muita gente cuidando de um assunto, às vezes você não tem a efetividade dessa proteção. Então isso às vezes acaba causando uma certa confusão. Então, as leis existem, a gente tem a responsabilidade, eu acho que mais extremada, que é a responsabilidade penal, inclusive, tanto para a empresa, para a pessoa jurídica, quanto para a pessoa física, seja ele o presidente, administrador, um gerente ali de meio ambiente. Então, legislação existe, existem penas, talvez a falha aí seja a demora do judiciário em dar uma resposta a esse clamor social que acaba gerando qualquer grande dano, né, ambiental. Então, começando do começo, efetivamente, essas leis ambientais, elas são de que ano?
a legislação ambiental ela começa no Brasil na década de 70, principalmente o estado de São Paulo, Rio de Janeiro. Em 81 a gente tem a primeira lei federal de gestão de política, que é a Política Nacional de Meio Ambiente. E a partir daí a gente tem inúmeras normas e a Lei de Crimes Ambientais é de 98. Então nenhuma lei... É muito recente tudo. É recente, mas não tanto, né? Não, já é... Sim, não, recente que eu quero dizer, dentro da história da democracia brasileira, porque ela começa inclusive durante o regime militar. Sim. Mas a minha pergunta, antes disso não existiam leis? Existiam normas, mas daí eram muito mais do direito civil, né? Não tinha uma lei ambiental propriamente dita. A gente tem a própria... Mas isso, assim, não é só Brasil, tá? O mundo inteiro, o movimento mundial, ele começa a partir da década de 70. Então não é uma particularidade do Brasil, do país. O estado de São Paulo é um dos pioneiros a ter a agência ambiental do estado, que é a CETESB, que surgiu no começo da década de 70, né? 68, 72, que a gente tem daí a questão do licenciamento ambiental propriamente dito por estado. Rio de Janeiro também. E daí, mais efetivamente, em 81, com a Política Nacional de Meio Ambiente. Isso se repete na maioria dos países. Entendi. Então não é privilégio do nosso país. Na verdade, o que acontece? Os problemas ambientais, eles passam a surgir principalmente pós-industrialização. Então, os efeitos da industrialização, o mundo começa a perceber a partir da década de 60. Estados Unidos, Europa, e a partir daí que a gente tem um movimento internacional na década de 60 para reunião e discussão dessa temática em nível global. Tanto que a gente tem em 68 o Clube de Roma, em 72 a Conferência de Estocolmo, que é a Conferência de Estocolmo que a partir daí ela é que dá o primeiro respiro da lei, né? Todos os princípios que regem a legislação nacional, como outras legislações estrangeiras, partem da Conferência de Estocolmo, que é de 72. Perfeito. Agora, Renata, vamos aos fatos. Por exemplo, quando você fala em leis e regras e determinações jurídicas, judiciais, enfim, você abrange um universo muito amplo. Quais são as fases mais importantes, digamos, no evoluir desse tema até hoje? O que você quer destacar? O que você pode nos informar? Porque nós somos leigos, eu e o público, com certeza, sobre o assunto. Então eu queria que você me contasse um pouquinho esse histórico. Tá. Desde 70, a gente tem no estado de São Paulo e Brasil, um pouco depois, o licenciamento ambiental. O que é o licenciamento ambiental? Toda atividade que tem um potencial de risco, ela precisa passar por uma análise do órgão ambiental para tentar fazer um gerenciamento desse risco, uma minimização do risco. E esse é um processo extremamente importante e que tem sido discutido, inclusive, a desburocratização desse processo, porque ele é um processo demorado. Então, para o empresário que quer iniciar uma atividade, às vezes o empresário ele demora 2, 3 anos para ter uma indústria aberta com todas as licenças. Então, ele é importante para você identificar qual o potencial de risco, as minimizações necessárias para não afetar a comunidade. Eu acho que é o principal instrumento. O que eu vejo hoje, um dos principais problemas, talvez, é uma falta de planejamento urbano, onde você acaba tendo polos industriais... Aí cabe ao poder público. Cabe ao poder público, né? Então você tem uma falta aí de um planejamento urbano, onde você tem polos industriais e a cidade chegando muito próximo. Um exemplo da nossa região é a cidade de Paulínia, que é uma cidade vocacionalmente industrial e que hoje a gente tem inúmeros condomínios dentro do lado da indústria. Então a indústria estava lá, para o condomínio é mais vantajoso eu ter residências por conta da arrecadação de IPTU, e daí eu tenho a liberação por parte do município, mas sem ter passado por uma análise do Estado. E a gente começa a ter esses conflitos. Então, por mais que às vezes a indústria ela atenda todas as normas ambientais, ela esteja em acordo, em conformidade com a legislação, é difícil às vezes uma indústria não gerar algum odor. Mas esse odor, ele gera um incômodo para essa população. Então, você começa a ter conflitos entre indústria e residências. Então, planejamento urbano, no meu ver, ele é imprescindível. Uma outra questão, né? Hoje, acho que a gente tem regras... Não, mas antes disso, antes de você mudar a questão, e o que já está planejado?
Como faz? Fica para trás, fica continuando poluindo, fazendo tudo? Não, na verdade esse processo de licenciamento ele é revisto, né, de 3 a 5 cada... anos, dependendo aí do potencial de poluição da empresa, porte, é uma conta que é feita. Então essa licença de 2 a 5 anos ela é renovada. E os projetos de melhoria eles devem ser revistos nesse período. O que às vezes acaba acontecendo ou que acaba não sendo visto efetivamente, né? Não tem um plano de melhoria efetivo. Falhas existem dentro desse processo, mas o processo é para acontecer e ele prevê a melhoria contínua de todas as atividades. Certo. Depois, quais outros itens? Porque agora, por exemplo, a gente tem ouvido muito, vem muito à tona, essa parte de reflorestamento, invasões de terra, invasões de construções ilícitas em terrenos, digamos assim, indígenas e tudo mais, demarcação de terra. Como lidar com isso? Você acha que esse governo que aí está agora, que é um novo governo, com um novo viés, você acha que ele pode contribuir? Porque existe o outro lado, que é a área ruralista, por exemplo, vamos falar dessa área, eles têm seus parâmetros, senão também o país não vai para frente, porque o país com vocação agrícola, ele tem que ter as suas benesses também para esse lado, o lado do agricultor, o lado do ruralista. Concorda? Sim, concordo. Estamos aí concordando? Tá bom. Agora, como é que faz essa gestão de conflitos? O que você vê daqui para frente? Vamos esquecer o passado, daqui para frente. O que eu vejo tem que ter um governo, tem que ter uma política pública, de fato, de se fazer cumprir o que está na norma. Eu acho que esse é o ponto principal. Mas as normas podem ser mudadas? Podem, né? Hoje existem leis que trazem uma metragem de proteção, então no entorno de uma APP, que é tudo que uma mata no entorno de um curso d'água, em propriedade rural você tem além disso a reserva legal, que é uma área também para contribuir para a proteção, tem que preservar, dependendo do estado eu tenho uma maior quantidade de área de reserva legal em relação à propriedade. Elas são importantes? São importantes. Eu acho que talvez não conflite com o agronegócio, mas é preciso, de fato, preservar, porque às vezes a gente vê essa obrigatoriedade para o produtor rural, mas talvez para um município, não. Então tem uma invasão numa área de APP próximo num córrego, um prefeito dificilmente ele vai tirar aquela população dali, por interesses políticos em alguns casos. É difícil remanejar? É difícil, mas se você tem uma boa política pública, você consegue. Então, para mim é imprescindível que a lei ela seja válida para todos os entes, né? Tanto para o privado quanto para o público. E o que a gente vê é essa diferença de peso. O público tem uma tratativa e o privado acaba tendo outra tratativa. Outra coisa interessante que eu gostaria de saber, com que olhar você, enquanto uma advogada dessa área, vê as nossas matas e florestas. É tudo isso que acontece mesmo? Existe esse desmatamento sem critério, a destruição, porque eu já ouvi falar, me corrija, hein, por favor, se estiver errado, que nenhuma floresta se destrói, que ela renasce com muita facilidade. Ela renasce com facilidade, mas tem um tempo de regeneração que ela tem que ter. Que é em torno de 10 anos. Então assim, eu preciso... Olha, que eu não sou tão burro, hein? Eu preciso suprimir a vegetação, mas eu tenho que dar espaço para essa vegetação retornar de alguma forma. Não, certamente, mas eu queria saber se você está vendo, vamos já dar nome aos bois, a floresta amazônica, que aí o mundo inteiro grita, a Suécia grita, a Noruega, não sei o que, a floresta é nossa, não é o pulmão do mundo, eles acabaram com o pulmão deles. Sim. A maioria deles, o pulmão já está seco. Agora eles vêm meter o bedelho aqui, que eu também não acho muito justo, eu acho que nós temos que ter a consciência, isso é um parecer meu, mas não pode ficar ouvindo os pitacos internacionais. Não, o que eu acho, e eu concordo, mas qual que é o problema? O desmatamento que acontece, ele é ilegal, ele é sem autorização. Se eu tiver um plano
da União, para falar aqui eu posso desmatar, aqui eu não posso, o desmatamento vai ser tantos por cento, mas eu vou ter um reflorestamento, uma compensação, acho que ninguém, não teria mais esse... Não faz mal a ninguém. Não faz mal a ninguém, não teria mais essa reverberação internacional. Isso. Não. O desmatamento que acontece há anos, ele é um desmatamento legal. Né, tanto que na minha tese é uma coisa que eu abordo. Por que a lei de crimes ambientais foi criada? Ela foi criada por pressão internacional. No governo do Fernando Henrique, justamente os índices de desmatamento na Amazônia estavam aumentando muito, precisava se dar uma resposta internacional de que o Brasil tinha medidas eficientes contra o desmatamento, e a lei de crimes ambientais lá foi aprovada em menos de 24 horas em trâmite de urgência. Então, mas são coisas... alguma coisa. Mas a minha pergunta também, esses que aí estão agora desmatando ainda, se é que ainda estão, não sei, eles podem ser penalizados, devem ser penalizados, o que fazer, como gerenciar essa crise entre eles e o poder público? Devem ser penalizados. Existe, né, na verdade, tanto na esfera civil, onde eu tenho a compensação pelo dano, então desmatou, tem um número de árvores que eu tenho que plantar por cada árvore que foi desmatada, e na esfera criminal existe a possibilidade, inclusive, da pessoa ir presa pelo fato de ter desmatado. O que precisa é ter a fiscalização, e mais do que a fiscalização, a punição. Né? E a punição eu não acho que tem que ser só para o mais simples, para aquele que tem menor instrução, não, tem que ser para a cadeia toda. Então, se é um presidente, eventualmente, de uma empresa que toma uma ação, ainda que seja gerencial para o negócio dele, que reflita na esfera ambiental causando algum dano, por que não responder, lógico. Pessoalmente? No quintal da nossa casa, para assim chamar, estamos aí, árvores centenárias na cidade caindo, criando acidentes seríssimos, até morte. Sim. Como lidar com isso se elas não podem ser tocadas? Então eu preciso ter uma autorização. Mas não dão? Você às precisa vezes você comprovar, prova, às vezes então, por mas laudo. aí você comprova que tem uma árvore ali que está atrapalhando o trânsito, porque tudo mudou, as casas viraram comércio, aí tem um fluxo, tem estacionamento, aí você não pode ter, mas eu vou substituir essa árvore por uma outra, aí cria um problema. É que não é só por uma, o problema às vezes é esse, né? Aqui em Campinas tem uma legislação municipal que se a árvore for nativa, então vamos supor, você tem um pé de jabuticaba no quintal da sua casa, você quer tirar o pé de jabuticaba, você tem que plantar 50 outras mudas de árvores nativas. Se é uma árvore exótica, que na verdade qualquer outra árvore que não nativa da região, você quer suprimir, você pode retirá-la, mas você tem que plantar 25 unidades por árvore. Mas aonde? Então, tudo isso depois é negociado com a prefeitura em locais próprios. Não então é só você acha plantar. Que está tudo indo bem, é assim mesmo, que está assim, certo. Existe tá uma tudo burocracia que eu acho que poderia ser simplificada. E eu acho que o maior problema está aí na burocracia. Porque não tem uma vez que caia a tempestade em Campinas que caiam árvores. Lá no escritório, às vezes, a gente tem demanda de indústrias que querem retirar árvores, né, que estão na calçada, que já derrubou muro. A gente tem laudo e a gente não consegue ter laudo da prefeitura. Então, acontece. Há que se rever um pouco isso também, né? Porque a cidade cresceu, o perfil da cidade mudou, né? Renata, e o que aconteceu em Brumadinho agora, essas tragédias ecológicas? É um pesar, né? Eu acho que é uma falta de gerenciamento de risco, é o levar mais a sério a questão ambiental. Porque, infelizmente, a questão ambiental ainda para muito empresário não se coloca na ponta do lápis, né? O empresário vê qualquer investimento na área ambiental como um custo e não como investimento. Tem até uma pesquisa recente que a Fiesp fez em relação a isso, que mais de 50% do empresariado vê investimento na área ambiental não como investimento, mas sim como um custo que não reverte para a empresa. E é uma inverdade, porque qualquer investimento que você faz na área ambiental, pode ter benefícios, né? É só você fazer bons investimentos. Então qualquer empresa, ela precisa sim ter uma gestão de risco, e às vezes quem está na direção da empresa não consegue ter uma visão clara. Nem entende, talvez. De quais são os meus riscos, né? Aonde eu tenho as minhas fragilidades, o que eu posso fazer para
para mitigar, para evitar qualquer risco. Então isso acho que é essencial. E o que aconteceu lá, não dá para falar que não sabia, né? Acho que o risco existia, era sabido, faltaram aí inúmeras medidas, ou para conter o risco, ou mesmo para, em caso de um dano, quais são as primeiras medidas a fazer? As medidas emergenciais. Quer dizer, descaso puro dos governos que deixaram acontecer isso aqui, porque esse atual governo acabou de assumir, então eles não têm nada a ver com a história. Os governos passados que deixaram chegar a esse ponto. Vamos colocar pingo nos is, é isso aí, não é? E a própria empresa, né? Não dá para... bom, não, eu estou falando do poder sim, público. Também, concordo. Poder público, as empresas é óbvio, mas o poder público... Tem um descaso, negligência dos governos anteriores. Negligência e omissão, sim. Omissão, totalmente. Agora, daqui para frente, você vê com bons olhos uma melhora? Eu acho que é necessário. E já existem medidas, né? Esse novo governo, ele até já determinou o encerramento de barragens do mesmo tipo. Que foi uma boa medida. Já foi uma boa medida. Até porque parece-me, me corrija se estiver errado, que elas estavam totalmente obsoletas, né? Sim. Como processamento, não é isso? Isso, correto. Então há que se convir que realmente não é por aí o caminho. Não, né? Não é. Existem tecnologias melhores. Então estamos no caminho certo, Renata? Eu espero que sim. Né? Eu acho que essa é a esperança. Tem que estar um caminho melhor, até para que a gente possa ter um mundo aí pela frente melhor. Certo, né? Essas tempestades, essa diferença de temperatura que às vezes a gente nota, mentira. É tudo decorrente dessas alterações ambientais. Verdade. Renata, aonde encontrar você? Você tem escritório, você atende, o quê? Você atende empresas ou privados? Ambos, né? A área ambiental ela não se restringe só à esfera empresarial. Então, às vezes tem algum particular que tem, isso às vezes aparece muito, problemas com residências, áreas maiores. Áreas industriais que vão ser colocadas, fazendas. Fazendas, né? Às vezes casas na praia, que tem muita questão de APP. Então, toda essa parte eu faço, tanto de contaminação, quanto a parte verde, produtos químicos, que é a parte que eu atuo. Há um ano eu montei um escritório especializado em direito ambiental e regulatório aqui em Campinas. Eu atuo há 20 anos nessa área, né, em grandes escritórios, mas há um ano eu montei meu escritório, Renata Franco, advocacia, e um escritório ambiental, especializado em ambiental e regulatório. E a gente faz não só a parte jurídica, mas eu tenho técnicos que dão um suporte técnico para as demandas jurídicas, porque eu acho que isso é essencial. Lógico. Ele não caminha, o assunto ambiental e regulatório, ele não caminha sem a parte técnica por detrás. Maravilha. Você tem aí no seu visor como encontrar Renata Franco para suas necessidades, para melhores explicações. Muito obrigado por ter vindo, viu? Foi um prazer. Foi muito bom. E você viu que assunto instigante, complicado, danado, espinhoso, porque pega segmentos da sociedade que nem sempre se conversam, entendeu? E é preciso realmente estar aí muito atento. Senão nós vamos destruindo tudo, mas também temos que ter regras coerentes, né? Essa história das árvores na cidade tem que olhar isso com muito esmero, com muito carinho, porque senão cada hora que chove é uma tragédia. Cai em árvores, e desmonta carros e pega pessoas. Não pode continuar assim, não é? Muito obrigado por ter vindo. Obrigado. E obrigado a você por me receber na sua casa. Como sempre, com muito carinho. E até o próximo programa.